Olá, meu amigo, minha amiga. Sinta-se muito bem acolhido neste nosso primeiro UFOTech, né? Aliás, deveria ser primeira, né? Porque afinal de contas é uma palestra, né? Mas enfim, o importante é que nós estamos aqui juntos e é sempre um prazer, um enorme prazer, poder ter pessoas verdadeiramente interessadas em conhecer a realidade sobre o fenômeno OVNI, né? Eu vou tentar ser sempre muito claro, muito objetivo, muito direto ao ponto, porque eu não gosto de enrolação, né? Quem me conhece, já me acompanha nos últimos anos em atividades, são praticamente 50 anos de ligações com a ufologia, já sabe que eu sou uma pessoa muito prática, muito objetiva, que não gosta de enrolação, né? Então nós vamos procurar ser sempre muito objetivos. Até por isso, resolvemos fazer uma coisa diferente nesses eventos, né? Ao invés de vocês entrarem e fazerem perguntas enquanto nós estamos falando, eu sugiro que vocês mandem as suas perguntas para o WhatsApp da Saber. Aí a Sara vai fazer a seleção das perguntas e se elas forem cabíveis ao longo da nossa exposição, nós vamos respondendo conforme elas forem chegando e estiverem adaptadas às questões que forem sendo tratadas, tá? Se forem questões que não estão dentro da temática de hoje, deixaremos para futuras reuniões. Então assim eu acho que vai ser mais fácil, porque eu tenho participado de outros eventos virtuais e muitas vezes as perguntas são repetidas, né? E o palestrante, no caso eu, tem que voltar a uma questão que já foi tratada, porque a pessoa que perguntou às vezes não estava na sala, ela não estava acompanhando e perdeu a oportunidade então de fazer a pergunta no momento oportuno. Tá? Então vocês, por gentileza, tá aí o nosso WhatsApp, vocês mandem as suas perguntas, a Sara vai fazer as seleções e nós vamos respondendo como elas forem sendo de interesse ao longo do tema, né? Pois bem, hoje nós vamos falar, nessa primeira UFOTech, sobre as entranhas da ufologia militar. E por que nós escolhemos este tema para iniciar esta série? Porque, lamentavelmente, ao contrário do que todos nós esperávamos com o surgimento das redes sociais, com a expansão mundial das redes sociais, mais e mais bobagens estão sendo faladas em nome da ufologia. Nós estamos vendo a ufologia e também a ufofilia, que é a atividade amadorística daqueles que são entusiastas da ufologia, sendo prejudicadas e desacreditadas em decorrência de uma quantidade de fake news, né, notícias mentirosas, uma série de tolices que estão sendo divulgadas e que não tem nada a ver com ufologia nem com ufofilia. Como consequência disso, né, as pessoas que não têm conhecimento do que realmente acontece no universo ufológico passam a tratar os pesquisadores, tanto os ufofilistas quanto os ufologistas, como idiotas, né? Como se nós fôssemos um bando de pessoas despreparadas, ignorantes, e que não tivéssemos as condições técnicas necessárias para estudar esse fenômeno de maneira objetiva, de maneira clara e com embasamento técnico-científico. Então, este nosso primeiro encontro, considerando que nós temos aqui na sala pessoas que todas são conhecedoras da ufologia, mas nós temos aqui algumas que estão dando os primeiros passos, né, nesse campo, então nós vamos procurar apresentar as coisas, como eu disse, objetivamente, mas também dando aos iniciantes alguma introdução importantíssima sobre o tema e sobre aquilo que vai ser tratado em futuros encontros nossos, tá? Então, muito bem, por que eu resolvi falar sobre as entranhas da ufologia militar? Bom, por uma série de razões. Primeiramente, vamos entender que a ufologia, o estudo sistemático desse fenômeno chamado objeto voador não identificado, OVNI, ou UFO em inglês, Unidentified Flying Object, ela nasceu no meio militar, né? Em 1952, o capitão Edward James Ruppelt, da Força Aérea dos Estados Unidos, que era então chefe do projeto Blue Book, ele cunhou o termo UFO, né? Cunhou esse termo, que em português é objeto voador não identificado, para substituir aquela terminologia imprecisa e popular do Flying Disc ou Flying Saucer, né? Pires voador ou disco voador. E também, para surpresa de muita gente, agora todo mundo fala em UAPs, né?
Unidentified Aerial Phenomena, fenômenos aéreos não identificados, como se fosse uma novidade, uma terminologia nova criada pelo Pentágono nos Estados Unidos. Isso também é uma outra coisa que muito pouca gente sabe e que vem a caber aqui nesta primeira palestra. Esse termo UAP também já era usado pelo projeto Blue Book, pelo projeto Livro Azul da Força Aérea dos Estados Unidos, na década de 50. Só que não pegou, né? Nós vamos encontrar em documentos da época essa terminologia. Então, esta é uma primeira coisa interessante para você que está começando aí agora nesse cenário magnífico da investigação ufológica. Pois bem, então esse fenômeno UFO, UAP, ou seja, OVNI em português, ou FANI, fenômeno aéreo não identificado em português, já vem sendo estudado há muito tempo, né? As forças militares de vários países têm registrado e observado fenômenos aéreos muito esquisitos que não foram capazes de explicar há muito tempo. Não é uma novidade, né? Apesar do termo ter sido criado na década de 50, militares vêm observando e documentando fenômenos esquisitíssimos no espaço aéreo, nossa, desde o século XVII, século XVI, é uma coisa muito antiga, né? Só que não existia ufologia. Então, ufologia, como uma atividade técnico-científica interdisciplinar, isto é, que recorre a várias disciplinas para poder desdobrar suas atividades investigativas, nasceu sistematicamente, metodologicamente, no meio militar. E, para ser mais preciso, na Força Aérea dos Estados Unidos, né? A semente disso, na verdade, veio do Exército dos Estados Unidos, né? Porque a Força Aérea foi criada em 1947 nos Estados Unidos, né? Antes não existia a Força Aérea, existia a Força Aérea do Exército. O que nós conhecemos hoje como aeronáutica era um braço do Exército, né? E há uma coisa muito importante, um fato muito importante que ocorreu justamente em 1947, pouco antes da criação da Força Aérea. O general e depois brigadeiro Nathan Farragut Twining, num ofício que ele direcionou ao comandante George Shulgin, que era um general, um ofício datado de 23 de setembro de 1947, o brigadeiro Nathan Farragut Twining, ele aponta para o general, para o comandante, que aquele fenômeno que vinha sendo chamado de Flying Saucer, né, pires voador, ou Flying Disc, disco voador, era algo real e não visionário ou fictício. Então vejam bem, num documento oficial do comandante do material aéreo da Força Aérea dos Estados Unidos, que trabalhava na base Wright-Patterson, onde as lendas falam que existe o tal hangar 18, né, que muita gente diz que tem um hangar 18 que guarda corpos de alienígenas, né, e restos de naves que se acidentaram nos Estados Unidos. Pois bem, o comandante, o brigadeiro Nathan Farragut Twining era comandante desse comando de material aéreo da base aérea de Wright-Patterson. Então era uma pessoa muito enfronhada com a inteligência militar, era uma autoridade extremamente respeitada, com acesso ao presidente dos Estados Unidos, né? Enfim, não era um idiota, né? E num ofício que ele fez ao general George Shulgin, ele diz exatamente isso, que o fenômeno reportado é algo real, não visionário ou fictício. Então nós temos aí um documento importantíssimo, gente, de 1947, e que já aponta que as Forças Armadas dos Estados Unidos, naquela época, eu nem tinha nascido ainda, né? Eu sou de 59, a Força Aérea naquela época já considerava o fenômeno OVNI como uma realidade. Documentos posteriores deixam muito claro que tanto a Força Aérea Americana quanto o Exército e a Marinha passaram a estudar esse fenômeno de forma ultra secreta, de maneira assim sistemática, constante e muitas vezes investindo vultosas somas de dinheiro para poder ampliar e aprofundar essas investigações. Então, as entranhas
as entranhas da ufologia militar, são essenciais para nós civis que estudamos esse fenômeno. E isso é fantástico, porque, primeiro, nós temos que entender com bastante humildade que se houve e se há uma ufologia militar, claro que não somente nos Estados Unidos, mas em praticamente todos os outros países em que existem forças armadas organizadas, é porque existe alguma importância nessa fenomenologia de interesse da ciência e da tecnologia militar. Isso me parece bastante claro, né? Portanto, é assim lamentável quando nós vemos alguns supostos cientistas, né? Outro dia eu vi um astrônomo dizer que OVNI não existe, que OVNI é uma bobagem, né? Quer dizer, isso é um tipo de declaração que nos leva até a questionar a formação desse cientista, né? Um homem que fala que tem doutoramento, né? E fala publicamente, numa entrevista pela televisão, que OVNI não existe, colocando, portanto, o julgamento de generais, brigadeiros e almirantes de forças armadas de vários países numa posição ridícula, como se eles não tivessem competência e experiência para diferenciar, né, um objeto voador não identificado de qualquer outro fenômeno que seria de fácil identificação. Portanto, para nós, ufofilistas e ufologistas civis, é essencial tentar explorar as entranhas da ufologia militar. Alguns pesquisadores aí, né, costumam dizer o seguinte: mas os militares não sabem praticamente nada mais do que nós civis sabemos. Né? O que eles sabem sobre o fenômeno OVNI é praticamente a mesma coisa que nós civis sabemos. Então, nesses mais de 70 anos, não existe grande novidade que os militares saibam e que nós não tenhamos tido conhecimento também. Isso é uma criancice, né? E óbvia, né? Isso é uma tremenda criancice, porque, primeiro, as Forças Armadas possuem recursos técnicos científicos de prospecção, de investigação, de análise, que nós civis não temos. Não temos. Então, a maioria dos chamados ufologistas ou ufólogos civis, aliás, nem são ufólogos, porque eles não estudam o fenômeno OVNI. Eles limitam-se apenas a fazer algumas entrevistas, colecionar fotos, vídeos, livros, recortes de jornal, de revista, né? Às vezes promovem algum evento para discutir o fenômeno, mas a logia, ou seja, o estudo sistemático, profundo, técnico-científico, eles não podem fazer. E não é porque não querem, não é porque eles não têm competência, não é porque eles não têm inteligência para fazer, é porque não tem recurso, gente. A maioria dos pesquisadores civis, ufofilistas e ufologistas, simplesmente não tem dinheiro. E isso não é uma realidade exclusiva do Brasil. Né? A maioria dos pesquisadores civis no mundo inteiro não tem recursos financeiros, por exemplo, para viajar, né? Fazer análise de materiais coletados, né? Solicitar o apoio de outras equipes técnico-científicas para ajudar nas investigações. Não tem colaboração de mais pessoas especializadas, por exemplo, em fotografia, em computação gráfica, em astronomia, geologia, geofísica, astrofísica, enfim, em outras diversas áreas científicas que são importantes, muito importantes para a logia, o estudo do fenômeno OVNI. Então, é muito diferente a ufofilia, que é o que mais de 99% dos autodenominados ufólogos fazem, que é um trabalho importante de base, que é um trabalho de essência vital para a ufologia, porém não é ufologia. É coleta de dados, coleta de informações, coleta de referências para que seja então feita uma ufologia. Né? E alguns críticos, né, dos ufólogos civis e também dos ufólogos militares, né, costumam falar assim, algumas asneiras que até doem. Né? Aquele mesmo astrônomo
que me referi, que foi a pessoa que deu uma entrevista dizendo que o fenômeno OVNI não existe, durante a entrevista ele até faz um comentário muito infeliz, né, associando, mas por que os militares vão se preocupar com vida extraterrestre? Né? Na verdade, em momento algum, durante a exposição do assunto, foi falado que a ufologia estava propondo a presença de seres extraterrestres. Aliás, gente, ufologia é o estudo do fenômeno objeto voador não identificado. E o que significa isso? Significa que de uma série de coisas que podem acontecer no espaço aéreo e no aeroespaço, né, há necessidade de uma investigação para se determinar se a coisa é identificável ou não. Aliás, a definição de UFO, de OVNI, é a seguinte: é todo e qualquer fenômeno que aparentemente ocorra no espaço aéreo ou no aeroespaço e que, observem bem, após avaliações técnico-científicas por pessoal qualificado, permaneça não identificado. Então isso é um OVNI. Assim, ninguém pode olhar para o céu e falar, eu estou vendo um OVNI, lá vai indo um OVNI ali, tal. Não, a gente não pode falar isso. A gente pode falar que está vendo alguma coisa que não sabe o que é. Né? Mas muitas vezes aquela coisa que a gente não sabe o que é, por exemplo, uma aeronave experimental, é um fenômeno atmosférico natural que a gente não conhece, né? Pode ser algum fenômeno astronômico, pode ser um satélite, pode ser, enfim, pode ser uma série de coisas, né, que a pessoa leiga não consegue identificar. Então ela acha que está vendo um OVNI, mas ela não pode dizer isso. Quem vai dizer se era um OVNI ou não é o pesquisador, é o ufólogo, que vai fazer o estudo, vai fazer a análise do que foi visto, vai eliminar as possíveis explicações, ou seja, não era balão, não era estrela, não era uma aeronave, não era uma mancha na fotografia, não era um reflexo no vidro da janela, enfim, ele vai eliminar as possíveis explicações. Quando ele elimina todas as possíveis explicações, o que sobra então, já que não houve uma explicação para o que foi visto, passa a ser não identificado. Agora, também tem uma outra coisa muito importante, né, gente? Alguns fenômenos que foram observados e foram dados como não identificados, com o passar dos anos, com o aprofundamento das pesquisas, com a participação de outros colegas que trouxeram novos elementos para aquela investigação, aquele mesmo objeto observado, de repente deixa de ser OVNI e passa a ser um objeto identificado. Isso acontece e não é raro. Não é raro. Aconteceu, por exemplo, em anos recentes, de pessoas pararem o trânsito numa rodovia para observarem a passagem do que elas achavam que era uma nave-mãe extraterrestre gigantesca. Isso foi transmitido por o mundo inteiro através da internet. Programas de televisão, né, esses podcasts que gostam do assunto, levaram as imagens para o mundo inteiro. Né? E, no primeiro momento, todos imaginavam que poderia ser mesmo uma nave-mãe enorme, né, gigantesca, que estava ali, sendo observada nos Estados Unidos. Quando os ufologistas, quando os ufólogos debruçaram-se sobre a questão e começaram a estudar o que de fato tinha acontecido, descobriram, gente, que era um dirigível. Era um dirigível de uma empresa chamada Goodyear. Um dirigível que tinha um luminoso, tinha um painel de publicidade luminoso na lateral. Então, vejam que interessante. Num primeiro momento, aquelas imagens impressionantes rodaram o mundo
como se fosse registros de uma nave-mãe enorme, transitando calmamente nos Estados Unidos. No outro momento, os investigadores descobriram que era simplesmente um dirigível. E isso acontece, isso pode acontecer, né? O ufofilista, como também o ufólogo, não são pessoas perfeitas, né, e que são incapazes de errar. Claro, nós podemos errar, podemos fazer uma interpretação equivocada, nós podemos achar que descobrimos a resposta e às vezes não descobrimos, né? Enfim, isso foi o caso que aconteceu com o dirigível em questão. Então, muitas vezes, nós nos confundimos porque nós não temos os recursos para fazer as análises, as investigações necessárias e que são cabíveis para a ufologia. Especificamente a ufologia civil, né? A nossa ufologia. Né? Nós aqui, pobres mortais, né? Especialmente no Brasil de hoje, em que foram cortadas as verbas da pesquisa científica, em que houve um desestímulo ao ensino, em que houve praticamente uma proliferação de crenças, né, muito limitadas, que praticamente desestimulam em todos os aspectos, né, a investigação de fenômenos anômalos, fica ainda mais difícil para os pesquisadores civis fazerem certos aprofundamentos. Por isso, também agradeço a vocês que acreditaram neste projeto nosso, que investiram um pouco para que isto fosse realizado, porque, lamentavelmente, muita gente acha que todo ufólogo é rico, né? Que todo ufólogo tem dinheiro sobrando, que tem dinheiro para gastar, para comprar livro, viajar. Gente, não é assim. Praticamente todos os ufofilistas e todos os ufólogos no Brasil e no exterior fazem muitos sacrifícios para poderem desenvolver pesquisas substanciais. Muitas vezes o mesmo caso demanda 10, 20, 30 visitas ao local. Não basta ir lá uma vez, fazer umas fotos, entrevistar umas pessoas e dizer, pronto, já pesquisei. Não, isso não é pesquisa, isso é levantamento. Levantamento de dados, que é uma atividade típica do ufofilista, é uma coisa. Agora, a análise desses dados, o aprofundamento para podermos descobrir se o que foi visto, se o que foi relatado era um OVNI ou não, isso custa dinheiro. Então, a participação de vocês que resolveram compartilhar um pouco daquilo que vocês têm para que esse projeto se realizasse é fundamental. Né? Eu também não sou uma pessoa rica, eu não tenho patrimônio, eu não tenho dinheiro sobrando para investir em pesquisa ufológica, então essa ajuda, ainda que pequena, é importante para nós, porque ela auxilia no nosso trabalho de levantar recursos, né, recursos técnicos, comprar material, né, fazer intercâmbios, receber material de colegas do exterior. Então, esse dinheiro que vocês estão investindo na Ufotec é sim muito importante. E para nós é maravilhoso saber que existem pessoas que compreendem que não é possível avançar a ufologia sem recursos. Precisamos desses recursos. A ufologia militar tem esses recursos, né? Então, essas entranhas da ufologia militar, e elas vão nos mostrar como é diferente trabalhar no meio militar no que diz respeito à investigação do fenômeno OVNI. Ora, basta dizer, eles têm pessoal, têm técnicos especializados, você vai encontrar no meio militar astrônomos, geólogos, físicos, engenheiros, né, pilotos, né, você vai encontrar pessoas que têm toda uma capacitação para ajudar a pesquisa a chegar a um resultado satisfatório. Né? O ufólogo militar ele pode recorrer a institutos de pesquisa, tanto militar quanto civil. Eles têm intercâmbios, têm convênios com universidades, com laboratórios, centros de pesquisa. Fazem intercâmbios com colegas militares de outros países. Além disso, possuem tecnologia. Radares, por exemplo. Radar é uma coisa maravilhosa. Radar é um recurso muito importante, né?
Existem radares civis? Sim, existem radares civis. Mas o complexo de radarização militar é muito maior, muito mais potente e possibilita um intercâmbio internacional que facilita muito, muito a eventual análise da aparição de um objeto voador não identificado. Né? Além disso, as Forças Armadas têm a capacidade de deslocamento de equipes para o levantamento das informações. Por exemplo, vamos especular aqui, tá? Vamos especular que um objeto voador não identificado caiu no meio da floresta amazônica. Honestamente, eu não tenho dinheiro. E não conheço nenhum ufologista, nem ufofilista civil brasileiro que tenha dinheiro de sobra para reunir as condições para chegar no meio da floresta e fazer esse levantamento, essa investigação. Eu não conheço. Talvez exista, mas eu não conheço. Mas conheço sim equipes militares que poderiam fazer isso facilmente. Contariam com recursos de transporte, helicópteros, aviões, paraquedas, enfim, toda uma infraestrutura técnica que possibilitaria chegar ao local da queda rapidamente. Né? Então, eu dei aqui apenas alguns simples exemplos, né, gente? Mas a gente tem que entender, tem que aprender a diferenciar e compreender que as dificuldades da ufologia civil não são as mesmas da ufologia militar, nem as facilidades entre ambas, né? Então é uma ignorância a gente ouvir, às vezes, um pesquisador aí, geralmente é um ufofilista ingênuo, dizendo que o conhecimento da ufologia civil é igual ao da ufologia militar. Não, não é, gente. Não é. Ah, mas os militares não falam sobre o assunto, eles não dão entrevista, eles não se abrem sobre aquilo que eles sabem. Claro que não, gente. E não podem se abrir. Né? Existem algumas pessoas afoitas aí, né, que ficam fazendo campanhas para que os militares abram todos os seus arquivos, falem tudo que eles sabem sobre esse fenômeno, para que discutam com todos os civis a realidade da fenomenologia, conforme documentada pela ufologia militar do mundo inteiro. Gente, não dá. E por que não dá? Não é por maldade, não, gente. Então, essas entranhas da ufologia militar envolvem aspectos políticos, geográficos, envolvem acordos científicos e tecnológicos dentro e fora das nações. Né? Esses acordos envolvem, muitas vezes, intercâmbio de dados sigilosos. Além do que, gente, vamos imaginar. Vamos só imaginar. As Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, entre suas atribuições, devem preservar a segurança nacional. Não é isso? Então, um dos objetivos da existência dos militares é preservar a segurança e a integridade da nação. Né? Preservar o bem-estar da população. Então, qualquer coisa que invada a área territorial de um país, por via marítima, terrestre ou aérea, sem que as Forças Armadas saibam o que é, óbvio que é do interesse militar. Então dizer que militares não têm interesse por ufologia é uma bobagem, né? E qualquer cientista que diga isso é um tonto. É uma pessoa ou ignorante ou que não tem realmente boa formação científica. Basta a gente pensar. Por exemplo, a Força Aérea, com todo o seu aparato de radares, com todo o seu aparato de segurança do espaço aéreo nacional, tem a obrigação, veja bem, obrigação, essa palavra é muito importante, tem obrigação de saber o que é que está entrando no nosso espaço aéreo. Pode ser uma coisa completamente inocente, pode ser um balão desgarrado, né, um balão meteorológico que foi desgarrado, pode ser uma aeronave que está com dificuldades de comunicação, né, que está com algum dano de comunicação e não consegue comunicar-se, né, com as autoridades do país para identificar-se.
né? Enfim, pode ser um fenômeno atmosférico estranho, enfim, alguma coisa estranha que aconteça no espaço aéreo de um país é do interesse imediato da Força Aérea, porque é obrigação dela proteger o espaço aéreo do país. Senão seria uma bagunça, né? Todo mundo entraria no nosso espaço aéreo e sairia, traficante ia entrar com um avião aqui, jogar droga onde quisesse, né? Ia ser uma bagunça, né? Então, por causa disso, todo e qualquer fenômeno, conforme dissemos antes, que ocorra no espaço aéreo ou aparentemente no aeroespaço sobre o território nacional de uma nação, de um país, por exemplo, o Brasil, no nosso caso, tem que ser investigado. Algumas vezes pela aeronáutica, algumas vezes pela marinha, algumas vezes pelo exército e outras vezes pelos órgãos de inteligência governamental. E isso por quê? Porque é segurança nacional. Então eu quero dizer a esse senhor astrônomo aí que diz que o fenômeno OVNI não existe, que isso é uma bobagem, né? Ou que militar não se preocupa com extraterrestres. Primeiro, OVNI não é sinônimo de nave extraterrestre. OVNI não é sinônimo de visitantes alienígenas. O OVNI pode ser uma aeronave ultra secreta de um país que está passando sobre o nosso espaço aéreo. Um OVNI pode ser um míssil desconhecido. Um OVNI pode ser um balão de altitude elevada que está passando por aqui e ninguém sabe por quê. Agora, a finalidade desse balão pode ser inocente. Pode ser um balão, por exemplo, para fazer fotografia. Fotografia aérea? Pode. Mas nós sabemos que nem todos os balões são inocentes, né? Existem balões que foram criados para missões militares. Então, como é que os militares vão saber qual é qual? Eles vão ter que pesquisar, vão ter que investigar, vão ter que procurar saber de onde veio aquele balão, de onde veio aquela aeronave. E isso é o quê? Se aquilo que está sendo observado não está sendo identificado prontamente, isso é o quê, gente? Isso é ufologia. Porque eles estão investigando alguma coisa que parece não identificada. E que eles podem vir a identificar, era um balão, aquilo é bobagem, um balão que se desgarrou, entendeu? Ou pode ser alguma coisa perigosa, que coloque em risco a segurança da nação. Portanto, as entranhas da ufologia militar no mundo inteiro apontam que os militares têm sim, sempre tiveram e vão continuar a ter todo o interesse em fazer ufologia. E isso não é por divertimento, mas por obrigação. Não é favor, é obrigação. A ufologia militar é uma obrigação militar. Eles são pagos para isso. O dinheiro dos impostos que nós pagamos para o governo e que paga os salários dos militares envolve, entre outras coisas, a investigação de fenômenos aéreos não identificados e, mais especificamente ainda, de objetos voadores não identificados que eventualmente podem representar um perigo para o território nacional. Por isso que as Forças Armadas não podem abrir amplamente para o conhecimento público, para a imprensa, né, tudo o que sabem sobre esse fenômeno e tudo o que sabem sobre as formas que esses fenômenos se manifestam em nosso território. Por quê? Vamos pensar um pouquinho mais, né? Vamos imaginar que todo o nosso aparato militar, de radares, né, de medidores de raios laser à distância, que podem determinar a distância do objeto e até mesmo suas dimensões, não sejam suficientes para identificar um fenômeno.
E vamos imaginar que aquele fenômeno é uma aeronave militar de um outro país, com uma tecnologia muito avançada, que os nossos equipamentos, os nossos aparelhos e os nossos recursos de pessoal não tenham condições de identificar. Como é que fica? As Forças Armadas não podem chegar num pronunciamento à nação e dizer o seguinte: gente, nós descobrimos que uma aeronave entrou no nosso território, passeou, pousou, deixou marcas, ou até levou gente, ou levou algum material daqui, e nós não sabemos o que ela é, de onde veio, quem fabricou, né? E com que propósito esteve aqui. Vocês já pensaram? Se as Forças Armadas fizerem isso, estão confessando o quê? Incompetência na sua atividade básica, que é de proteger o território do país. E no mundo inteiro, as Forças Armadas têm se deparado com esse tipo de situação, gente. Um exemplo mais extremo, nós temos vários documentos, registros, alguns públicos e outros ainda salvaguardados como secretos e ultrasecretos, em diversos países do mundo, de OVNIs que sobrevoam bases com mísseis nucleares. OVNIs que pairam sobre silos contendo mísseis nucleares. E, ao mesmo tempo que esses OVNIs são vistos, registrados, algumas vezes fotografados e filmados, os mísseis são desativados por alguma força que as Forças Armadas não sabem o que é. Olhem o perigo disso. Vocês já pensaram? Se um desses OVNIs paira sobre uma base de mísseis nucleares, desativa os mísseis, é porque, ao contrário, talvez também possam ativá-los, né? E como que as Forças Armadas de um país, por exemplo, como os Estados Unidos, em que ocorrências desse tipo são até relativamente constantes, porém mantidas sob salvaguarda ultra secreta, como que o poderio americano, que foi por muito tempo considerada a maior força militar do mundo, como que as autoridades americanas vão explicar para o povo, para o Congresso Nacional, para o Senado americano, olha, vocês estão investindo bilhões de dólares conosco, com as instalações militares, com os equipamentos militares, só que tem um negócio aí que está sobrevoando as bases com os mísseis, desligando e ligando mísseis, e nós não podemos fazer nada. Vocês acham que isso seria uma situação agradável? Isso seria humilhante. Seria humilhante. E não somente humilhante perante o povo do país, mas com a internet, com as redes sociais, com essa informação que circula hoje no mundo, na nossa mão, num aparelho de celular. Essa fragilidade pode chegar ao conhecimento de outros países, de outras forças armadas, né? E inclusive de países que podem estar em fase de conflito, ou que até estejam em conflito. Então vejam que perigoso isso. Se, por exemplo, as Forças Armadas americanas derem uma entrevista para o mundo inteiro dizendo aqui, gente, tem uns negócios aí que estão desativando nossos mísseis, a gente não sabe o que é. Países como a Rússia, como a China, né, que são muitas vezes considerados como concorrentes perigosos, né, do poderio estadunidense, poderiam pensar, olha só, hein? Quer dizer que os militares americanos têm uma fragilidade no monitoramento do espaço aéreo deles? Então vamos fazer o seguinte, vamos criar uma bomba
com formato discoide, né, que tenha essa ou aquela característica, e jogar lá em cima dos silos nucleares deles e ver como é que eles reagem. Eu estou sendo simplista, né, gente? Eu estou sendo muito simplista. Mas, olhem, é muito sério a gente pensar, se nos colocarmos no lugar de um comandante de uma base militar ou no lugar de algum ministro do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, uma situação como essa. O que você faria? Então, para nós ufofilistas, para nós ufologistas, é vital o conhecimento das entranhas da ufologia militar. Sem elas, nós não vamos conseguir avançar. Alguns ufólogos civis, como o famoso francês Jacques Vallée, autor de vários livros, né, um homem que já é famosíssimo, teve a possibilidade de ter algum acesso a essas entranhas militares. E hoje ele até admite que chegou até a promover a análise de fragmentos de metal, os chamados metamateriais, que podem ter sido oriundos de estranhos objetos voadores não identificados que caíram, que acidentaram-se contra o solo e que os militares tiveram a possibilidade de obter para análise. Obter análise para quê? Para tentar fazer algum tipo de pesquisa para ver se há um metal interessante, diferente, que possa ser aproveitado, claro, na tecnologia militar. Jacques Vallée já assumiu isso, mais de uma vez, que ele pôde ter acesso a esses materiais e participar, inclusive, de consultorias em relação a como analisar esses equipamentos. Né? Enfim, para nós que lidamos com ufofilia e ufologia, é fundamental, já que nós não somos militares, tentarmos ter acesso a esse meio. Ah, mas eles são hermeticamente fechados, eles não querem conversar com os ufofilistas e com os ufólogos civis, eles não querem papo, eu já tentei e não consegui. Gente, enquanto nós não mostrarmos às Forças Armadas, à ciência, que as nossas intenções são límpidas, são lúcidas, são concretas, eles terão sempre razão de negar essa colaboração. Enquanto alguns que se dizem ufólogos ou ufologistas continuarem participando de ritos, né, acendendo vela para extraterrestre, como se todo OVNI fosse um veículo extraterrestre, as Forças Armadas não vão colaborar. E com toda a razão. Primeiro porque, como eu disse antes, OVNI não é necessariamente extraterrestre. OVNI não é necessariamente um veículo de seres que venham de outros planetas. OVNI não é necessariamente um fenômeno extradimensional de seres espiritualmente evoluídos que estão vindo das Pleiades para salvar espiritualmente a humanidade. Isso não é ufologia. Isso é especulação ufolátrica. São pessoas que não têm conhecimento técnico científico nenhum, não gostam de ler, não gostam de estudar e que geralmente acham que casuística ufológica é bobagem, que é perda de tempo. Não é, porque nós, pesquisadores civis, como também os pesquisadores militares, já sabem hoje que existem vários tipos diferentes de OVNIs, com diferentes comportamentos, diferentes características, diferentes dimensões. E, portanto, quando nós falamos em objeto voador não identificado, não estamos falando apenas de um tipo de fenômeno, que tenha uma explicação que valha para tudo. Certamente nós estamos lidando com um universo de fenômenos diferentes. Podem até existir naves extraterrestres, por que não? Pode até ser que entre os OVNIs exista algum caso, de fato, de um visitante extraplanetário. Quem sou eu para dizer que não? Quem é um general, um brigadeiro, um almirante para dizer que não? Quem é um físico, matemático ou astrofísico para dizer que não? Nenhum de nós tem autoridade, conhecimento para dizer que isso não pode acontecer. Pode acontecer. Nós já mandamos sondas para fora do sistema solar.
Por que uma civilização mais avançada não poderia mandar também sondas para cá? Eu não vejo nenhum impedimento nisso. Né? Ah, mas as distâncias astronômicas são gigantescas. Levaria milhares de anos para chegar em Alfa de Centauro, que é a estrela mais próxima de nós, aqui do sistema solar terrestre e tal. Sim, para nós, para a nossa tecnologia, para o nosso conhecimento de hoje. Mas nós temos que lembrar que no começo, bem no começo do século XX, a ciência via a nossa galáxia como o limite do universo. Tudo que existia era a galáxia, a Via Láctea. E hoje nós sabemos que existem bilhões de galáxias distribuídas pelo universo. E além disso, existem aglomerados de galáxia. Cada aglomerado com milhões de galáxias. E são bilhões de aglomerados de galáxias pelo universo. Então, claro, seria estúpido dizer que não pode haver vida ou vida inteligente em algum outro lugar, achando que nós, pobres miseráveis humanos, que mal sabemos cuidar da própria saúde, que não conseguimos nem cultivar a paz entre a nossa espécie, somos a forma superior, mais extraordinária e única do universo. Isso é estúpido. Isso é um raciocínio profundamente idiota. Então, a ufologia não está comprometida com isso. Nem a civil, nem a militar. Porque nós não temos recursos para determinar se isso é real ou não. Mas nós podemos sim determinar o que é não identificado. Podemos saber quando uma coisa não é explicável dentro dos nossos conhecimentos técnicos científicos. E é isso que a ufologia civil faz, é isso que a ufologia militar faz. E para que a ufologia militar e a ufologia civil algum dia possam ter uma cooperação mais próxima, é importante que você que está aí, que investiu neste evento, continue nos ajudando. Continue ajudando a ufologia, a ufofilia civil, para que a gente tenha recursos, pessoal, conhecimento, para fomentar esse intercâmbio com o mundo técnico-científico-militar e ampliar o nosso conhecimento. Eu tive a sorte, de poder penetrar um pouco nessas entranhas, conhecer algumas coisas que não são do conhecimento público e que não são do conhecimento da ufologia civil. Sou um sortudo, mas como que eu consegui isso? Consegui isso não me permitindo influenciar por tolices, por visões misticoides, por ufolatria, por bobagens que não têm sustentação, não têm nenhuma forma de embasamento crível. Então, se você aí, que está agora acompanhando o nosso trabalho, que é apenas um curioso, ou é ufofilista, ou é ufologista, entendeu? Se você quer realmente penetrar as entranhas da ufologia militar, dê a si respeito. Dê-se ao respeito. Respeite a área, respeite a ciência. E entenda que casuística é importante, sim, porque é através dela que nós vamos conhecendo essa multiplicidade de fenômenos que são enquadrados como objeto voador não identificado, ou enquadrados como FANI, fenômenos aéreos não identificados. Nós precisamos da casuística, e para estudá-la precisamos de recursos, também financeiros. Portanto, eu quero agradecer a vocês, por estarem acreditando e nos ajudando, porque nós precisamos sim desses recursos e muito. Vocês aí que participaram com a gente deste primeira Ufotec, nós vamos sortear este livro, Clear Intent, que é um livro histórico muito importante, é raro, não se acha, mas é um livro muito interessante, porque fala sobre o acobertamento do governo no que diz respeito à experiência com o fenômeno OVNI. Então aqui diz, o que o governo sabe sobre os OVNIs e por que não nos conta? Esse livro teve, inclusive, o prefácio do Dr. Joseph Allen Hynek, astrônomo, que foi consultor do projeto Blue Book, livro azul da Força Aérea dos Estados Unidos, e que foi um entusiasta da ufologia, que apartou-se do meio militar
para criar o que era o Center for UFO Studies, Centro para Estudo dos OVNIs nos Estados Unidos. O Dr. Hynek já faleceu, mas ele fez o prefácio deste livro, desculpem, porque a intenção clara de autoria de Lawrence Fawcett e Barry Greenwood era mostrar que o governo dos Estados Unidos tem sim informações concretas, sólidas, documentais sobre a realidade do fenômeno OVNI. E muito dessa documentação veio das entranhas da ufologia militar. Nós queremos aqui, através dessa série, compartilhar com vocês um pouco dessas realidades, dessa concretude da ufologia militar, né? Bem como também uma série de outras curiosidades históricas que nós temos conseguido obter através desses mais de 70 anos de investigações e, do meu caso em particular, 50 anos de dedicação ao estudo de fenômenos anômalos, bem como dos chamados objetos voadores não identificados. Então, olha, muito obrigado. Você aí que foi sorteado vai ser informado através do WhatsApp, né? Não esqueçam que de 24 a 26 de junho nós teremos o nosso 5º SUFOEX, o 5º Simpósio de Ufologia e Exobiologia, com a participação de 12 palestrantes de 6 países. É o renascimento de um evento que eu criei lá em 1984, quando eu fiz o primeiro SUFOEX, né? Nós estamos agora fazendo o 5º SUFOEX, com o apoio da revista OVNI Pesquisa, né, do canal Enigmas e Mistérios, do Edson Boaventura Júnior, do canal Maravilhas e Mistérios, né, e, claro, do grupo CIPFANI, um grupo veterano de investigação de campo aqui de Minas Gerais, no Brasil, e com a organização, só podia ser, da Saber, Sara Braga Eventos Reeducacionais. Então, vocês que tiverem interesse em participar do 5º SUFOEX, o acesso é gratuito, né? Nós teremos tradução, né? Todas as palestras em inglês terão tradução, terão legendas, e as palestras em português terão também legendas em inglês. E teremos também o jornal do 5º SUFOEX, que vai estar contando as novidades da ufologia mundial naquele período. Então, olha, esteja aí com a gente, né? Continue prestigiando a série Ufotec e participe do 5º SUFOEX. Para você, meu amigo, minha amiga, muito obrigado mesmo por esse apoio, por esse carinho, e continue com a gente. Nós precisamos de vocês. Até. Gente amiga, por questões de limitação de tempo, as ótimas perguntas serão respondidas na próxima Ufotec, nas entranhas da Ufologia Militar, parte 2. O acesso será liberado gratuitamente aos participantes da primeira palestra.